Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma matéria da nossa disciplina de bases biológicas aplicadas ao nosso curso de naturopatia. Hoje nós estaremos dando continuidade à matéria de citologia. E dentro da matéria de citologia, hoje nós falaremos especificamente do citosol e suas organelas. E nós veremos a grande importância de sabermos pelo menos a base de cada um desses, para que possamos compreender futuramente as matérias que se seguem, tendo em vista que a maior parte das reações bioquímicas acontecem no citosol e em uma organela chamada de mitocôndria. A maior parte das reações bioquímicas. Nós estaremos então entrando especificamente no citosol, no estudo do citosol e dessas organelas. É importante, pessoal, nós entendermos que o citosol, ele na verdade é um material gelatinoso. Ele é como se fosse um gel onde as organelas estão embebidas. Por que que é importante que esse material, esse citosol, ele seja aquoso? Justamente porque as reações bioquímicas elas acontecem em ambiente aquoso. Então esse citosol, que é gelatinoso, ele é formado por íons, por moléculas orgânicas e inorgânicas dissolvidas na água. Que eu disse para vocês, né? As reações bioquímicas elas acontecem em meio aquoso, tendo em vista que a maior parte das reações bioquímicas acontece no citosol, então esse citosol ele é muito rico em água. E nesse citosol, como eu já disse, estão as nossas organelas, que são unidades funcionais da nossa célula. Então, as unidades funcionais da nossa célula, elas estão imersas nesse citosol, que é composto por íons, moléculas orgânicas e inorgânicas, dissolvidas em água. Lembrando que a nossa membrana aqui, a nossa membrana ela está fazendo separação do MIC, que é a matriz extracelular fora da célula. Aliás, perdão, MEC, matriz extracelular, que é fora da célula, e o MIC, matriz intracelular, dentro da célula. A nossa membrana aqui, está fazendo essa separação do nosso citosol com o meio externo, tá bom? É importante considerar que a maioria das organelas são membranosas. Elas são tal como essa membrana plasmática aqui, as organelas, a maioria delas possuem também a sua própria membrana. Eu já disse para vocês que no citosol são realizadas diversas reações químicas do nosso metabolismo. E aqui também acontece síntese, pessoal, a formação de várias substâncias. Então, no citosol, além de acontecer reações bioquímicas, também acontece a síntese, a criação de diversas substâncias que serão super importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Essa célula, pessoal, que nós estudamos, está delimitada por uma membrana. Dentro dela tem o citosol, a parte do MIC tem o citosol, e no citosol tem embebidas essas organelas. Na verdade, ela não é algo assim frouxo, ela tem algo que a sustenta. É como se fosse assim, se nós pegássemos o corpo humano, o que sustenta o corpo humano é o esqueleto, são os nossos ossos. E por assim dizer, nós vamos falar que o citoesqueleto, na verdade, é como se fosse os ossos das nossas células.
Ainda exemplificando, o citoesqueleto, imaginem uma casa. Nessa casa existem pilares para sustentar ela, né? Esses pilares é como se fossem o nosso citoesqueleto, o citoesqueleto das nossas células. Esse citoesqueleto, então, ele sustenta as nossas células, eles servem para sustentação. Aqui tem uma célula intestinal, aqui são as microvilosidades intestinais, e aqui nessas microvilosidades existem como se fosse ali os ferros que são usados para fazer as colunas da nossa casa, né, que é o citoesqueleto. E o que é o citoesqueleto propriamente dito? São microtúbulos. Esses microtúbulos eles são ocos, tá? São microtúbulos de proteínas esféricas chamadas de tubulinas ou microfilamentos de actina. Actina, gente, é uma proteína contrátil. O que significa isso? Ela vai contrair e relaxar. Ela está relacionada ao movimento, tá? Movimentação, nós estamos falando de actina. Lembrando que dentro da nossa célula, pessoal, tem movimentos constantes. Dentro da nossa célula tem movimentos constantes. Transporte de substâncias de uma organela para outra organela, movimento dentro da célula. E quem é que faz isso? A actina, tá bom? A actina, que é uma proteína contrátil, ela é uma proteína que movimenta, tá bom? Ela também é a proteína dos nossos músculos, tá? Então, nós falamos dos microfilamentos de tubulina, microfilamentos de actina, e isso forma uma rede pelo citoplasma, e essa rede ela é chamada de citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, mais uma vez falando, citoesqueleto é como se fosse ali realmente o esqueleto, né? Como se fossem os ossos do nosso corpo, ou como se fosse ali os ferros que fazem as colunas da nossa casa, né? Que dá sustentação para a nossa casa. Então, o que dá sustentação para a célula é o citoesqueleto. A célula não é algo mole, super mole, ela tem uma certa consistência. E o que dá essa consistência, o que dá uma certa resistência a essa célula é o citoesqueleto. Ela serve para quê? Eu já disse, né? Manter a forma da célula. 2. Sustentação de estruturas celulares como as microvilosidades. Imagina, gente, isso daqui, ó. Imagina essas microvilosidades aqui, se elas não tivessem os ferrinhos, né? Para sustentar essa coluna aqui. Seria mais ou menos assim, você pegar, fazer a coluna de sua casa, né? Sem ferros. Ficaria resistente? Não ficaria resistente. A mesma coisa aqui, ó. Para fazer a sustentação dessa microvilosidade aqui, são necessários esses, entre aspas, ferrinhos, né? Que na verdade não são ferrinhos, são na verdade citoesqueleto. Esse citoesqueleto aqui é um grupamento proteico, né? Que dá a resistência à nossa célula, tá bom? 3. Movimentação celular. Eu já disse, né, que a actina ela é uma proteína contrátil e ela faz parte do citoesqueleto e ela promove, então, pessoal, movimentos ameboides e movimentos de ciclose. Na verdade, eu quero que vocês atentem para o movimento ameboide, porque nesse movimento ameboide aqui, ó, a emissão de pseudópodes. Lembra que eu disse para vocês lá de quando a célula ela faz a fagocitose e na fagocitose há a emissão de pseudópodes, que são falsos pés, para englobar as partículas sólidas? O que permite isso aqui, esse movimento ameboide? Na verdade, o que permite é uma proteína chamada de actina, que faz parte do citoesqueleto celular. Então, no movimento ameboide ocorre, né, como eu disse, a emissão desses pseudópodes para a captura de alimentos e corpos estranhos. Podemos citar, por exemplo, as células brancas do nosso sangue, que são responsáveis por fagocitar bactérias e micro-organismos que causam doenças ao nosso corpo.
O nosso corpo, pessoal, é perfeito. O funcionamento do nosso corpo é perfeito. E eu acho interessante que cada coisa tem a sua função. Essa actina aqui, que ninguém dá nada para ela, que faz parte do citoesqueleto, ela permite o movimento ameboide, que permite a emissão de pseudópodes para englobar partículas sólidas, micro-organismos, né? E fazer lá dentro da célula a digestão desses micro-organismos, né? Matar esses micro-organismos que causam mal para o nosso corpo. Ainda falando de citosol e suas organelas, nós temos aqui uma organela. Essa organela ela não é membranosa, ela é chamada de centríolos. O que são centríolos, pessoal? Isso daqui que vocês estão vendo é uma fórmula esquemática dos centríolos. Eles são pequenos cilindros localizados no centro da célula, próximo do núcleo da célula, né? Então, voltando aqui, os centríolos eles vão estar localizados próximos aqui do núcleo, né? Próximos ao núcleo celular. Mas o que acontece é que quando está acontecendo a divisão celular, na divisão celular, esses centríolos que estavam numa parte central, eles vão migrar. Eles vão migrar para os polos da célula, né? Porque ao migrar para os polos da célula, vai emitir esses fusos aqui, ó, que são proteínas também, tá? Vão emitir esses fusos que vão se unir. Esses fusos eles vão se unir aos centrômeros, né? Eles vão se unir aos centrômeros ali das cromátides irmãs dos cromossomos, né? Para separar essas cromátides irmãs, fazendo assim com que haja a divisão celular, tá bom? Então, é importante vocês saberem que para que haja divisão celular, nós precisamos dos nossos centríolos, tá? Precisamos dos centríolos para a divisão celular. Essa é a principal função dos centríolos. Tem outras funções? Sim, tem função de formar cílios dos flagelos. Por exemplo, se nós pegamos o espermatozoide, esse espermatozoide ele tem um flagelo que, ao bater esse flagelo, permite ele se locomover até chegar no óvulo para que haja a fecundação. Então, os centríolos eles são importantes para isso também. Mas a principal função dos centríolos é a emissão de fusos, né? Lá na divisão celular, para separar as cromátides irmãs, possibilitando a nossa divisão celular. Uma coisa interessante sobre os centríolos é que eles têm a capacidade de autoduplicação. Ou seja, a partir dele mesmo, ele pode produzir outros centríolos, tá bom? Mas, indo agora para frente, nós falaremos aqui sobre os nossos ribossomos. E eu já cheguei a comentar por alto sobre os ribossomos. E lembrando a vocês que os ribossomos, eles são grãos, né? Como se fossem grãozinhos formados por RNA e proteínas, tá bom? São formados por RNA e proteínas. São compostos por duas subunidades. Nós temos aqui uma unidade superior, que é uma unidade maior, e nós temos aqui uma unidade inferior, que é uma unidade menor, tá bom? O que causa a união entre essa unidade superior e a unidade inferior, gente? Eu disse para vocês que uma das coisas que possibilita a ligação, né, dessa subunidade maior com essa subunidade menor é o nosso magnésio, o nosso mineral magnésio, que possibilita a união dessa parte superior com essa parte inferior, tá bom? Então, existem duas subunidades, uma maior e uma menor. Essas unidades juntas permitem uma funcionalidade desse ribossomo, e essa funcionalidade está relacionada, gente, com a fabricação de proteínas. E como que isso acontece? Essa fabricação de proteínas, gente. Essas subunidades aqui, ó, o RNA transportador, ele traz
um código, né? E esse DNA transportador, ao trazer esse código, ele na verdade traz esse código via RNA mensageiro, né? O RNA transportador e o RNA mensageiro, eles estão aqui, eles se pareiam aqui no ribossomo, e ao se parearem no ribossomo, as partes superior e inferior do ribossomo vai possibilitar a formação de proteína. Então, esse ribossomo ele desliza sobre o RNA mensageiro, né? Ele vai deslizar sobre o RNA mensageiro, vai haver uma codificação genética aqui, ó. Vai haver um sinal para começar uma codificação e para terminar a codificação. Quando começa essa codificação, vai começar a fazer subunidades de aminoácidos, e esses aminoácidos eles vão se combinar para formar aqui as proteínas. Falando agora sobre o retículo endoplasmático, esse retículo endoplasmático, na verdade, eles são conjuntos de membranas, né, que envolve cavidades de várias formas nas quais ocorre a síntese de diversas substâncias. Então, quando nós falamos de retículo endoplasmático, nós vamos lembrar de síntese de diversas substâncias, tá bom? Síntese de diversas substâncias. Mas é importante, gente, nós entendermos que existem o retículo endoplasmático rugoso e existe o retículo endoplasmático não rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergastoplasma, e o retículo endoplasmático não rugoso, também é chamado de retículo endoplasmático liso. O que cada um deles faz? Olha só, vocês olhando aqui para o retículo endoplasmático, vocês vão perceber que o retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma, ele vai estar unido ao núcleo, e o retículo endoplasmático ele vai estar unido ao liso. O que vai diferenciar um do outro são, na verdade, esses ribossomos que estão incrustados aqui, ó, no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, também chamado de ergastoplasma. No retículo endoplasmático liso, não existe, gente, não existe no retículo endoplasmático liso ribossomos incrustados. Por isso ele é chamado de liso. E esse aqui é chamado de rugoso porque tem os ribossomos aqui incrustados. Então, o rugoso ele é formado por canais e cavidades achatadas. Aqui, ó, são achatadas, tá bom? Com vários ribossomos, né, incrustados em suas membranas. E tem a função, gente, qual a função do rugoso? Produzir e exportar proteínas para o complexo de Golgi. E também produzem alguns glicídios, tá? Isso vai ser muito importante para quê, gente? Isso vai ser importante porque muitos glicídios e proteínas que serão produzidos aqui no retículo endoplasmático rugoso vão ser transportados por vesículas e vão se fundir à membrana celular para formar as proteínas e os glicídios de membrana, que nós estudamos na aula passada, que tem funções específicas na membrana de sinalização, de transporte de substâncias que não passam pela bicamada lipídica, né? Então, as proteínas e glicídios produzidos aqui no retículo endoplasmático rugoso vão para lá. E o não granuloso ou retículo endoplasmático liso, eles não têm a presença de ribossomo, não atuam na síntese de proteínas. Sua função, na verdade, é a produção de enzimas, lipídios, esteroides e enzimas responsáveis, pessoal, por desintoxicar o organismo. Nós estaremos estudando sobre os peroxissomos. A origem dos peroxissomos, na verdade, é no retículo endoplasmático liso, tá bom? E eles são responsáveis por desintoxicar o organismo. Além de fabricar enzimas, lipídios, esteroides, eles têm esse poder de desintoxicar o organismo. Vale considerar que as células
que estão responsáveis por secreção hormonal ou secreção de alguma substância, elas são riquíssimas em retículo endoplasmático, tá bom? Elas são riquíssimas em retículo endoplasmático. Além do mais, pessoal, esse retículo endoplasmático liso, ele também serve como reservatório de íons cálcio. Esses íons cálcios, eles vão estar dentro de um retículo que é liso, chamado de retículo sarcoplasmático nas células musculares. Quando o impulso nervoso propagado lá pela bomba de sódio e potássio penetrar as camadas mais profundas celulares e atingir o retículo sarcoplasmático, esse retículo sarcoplasmático que está armazenando íons cálcio, ele se rompe. Esse cálcio ele vai cair sobre as fibras de actina e miosina que existem nos nossos músculos e vai promover então a contração muscular. Só recapitulando aqui que o retículo endoplasmático rugoso ele está unido ao núcleo e o retículo endoplasmático liso está unido ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele tem ribossomos incrustados em sua membrana, ele é achatado, e o retículo endoplasmático liso ele não tem ribossomos e ele é em forma de cisternas. Olha só, tá vendo essas cisternas aqui, ó? Então, aqui é achatado, aqui é mais cilíndrico, né? Vamos passar então para o nosso próxima organela. A nossa próxima organela é o complexo de Golgi, tá? Perdão, esqueci de colocar aqui complexo de Golgi, mas aqui essa organela é chamada de complexo de Golgi. Ela parece com o retículo endoplasmático, mas não é retículo endoplasmático. Ela parece, mas não é. Quando vocês olharem para retículo endoplasmático, vocês vão perceber que o retículo endoplasmático liso e rugoso, eles estão unidos uns aos outros, que estão unidos ao núcleo. Logo, o complexo de Golgi ele vai se encontrar separado. Deixa eu procurar uma célula aqui para vocês, só para mostrar isso. Olha só aqui, ó. Aqui está um retículo endoplasmático rugoso, aqui está um retículo endoplasmático liso. E aqui nós temos separado do retículo endoplasmático rugoso e liso o nosso complexo de Golgi. Voltando aqui para o complexo de Golgi, gente, é só para vocês diferenciarem aqui o complexo de Golgi do retículo endoplasmático, porque são parecidos. Mas voltando aqui para o nosso complexo de Golgi, esse complexo de Golgi ele é formado, né, por pilhas de sacos achatados e pequenas vesículas esféricas. Aqui, ó, as vesículas esféricas e aqui as pilhas de sacos achatados. Eles também são bem desenvolvidos em células glandulares, células secretoras, tá, de substâncias. Eles recebem lá dos retículos por uma face chamada de face cis, é a porta de entrada, tá? Então recebe por uma face cis as vesículas cheias de lipídios e proteínas produzidas lá no retículo endoplasmático. E quando chega aqui no complexo de Golgi, que o complexo de Golgi recebe essas vesículas, o que o complexo de Golgi vai fazer agora, pessoal? O complexo de Golgi que recebeu pela face cis, depois vocês procuram uma imagem aí de face cis e face trans do complexo de Golgi. Então recebeu pela face cis as vesículas, né? E essas vesículas elas estão com proteínas e lipídios, tá? E aí o que o complexo de Golgi vai fazer? Ele vai modificar, vai empacotar e vai encaminhar, agora saindo pela face trans, ele vai encaminhar essas vesículas seus produtos que foram modificados pela face trans para outros lugares, para outras organelas ou para fora da célula, tá bom? Então, recebe pela face cis e manda para fora pela face trans. Quando nós estudamos lá atrás sobre exocitose, vocês viram que as vesículas saem aqui do complexo de Golgi, né? Com suas enzimas
e elas mandam para fora da célula pela exocitose os seus produtos, tá bom? Então chega pela face cis, sai pela face trans, tá bom? E o complexo de Golgi, além de modificar, empacotar e encaminhar esses produtos vindos do retículo endoplasmático, ele também sintetiza alguns glicídios, como o ácido hialurônico. Esse ácido aqui, gente, ó, esse ácido hialurônico, ele é muitíssimo importante. Ele é muitíssimo importante. Para que o ácido hialurônico ele serve, gente? Esse ácido hialurônico, pessoal, o ácido hialurônico, ele é como se fosse uma cola, tá? Ele é como se fosse uma cola para as células, tá bom? Esse ácido hialurônico, ele forma essa cola entre uma célula e outra nos tecidos animais para que haja ali a aproximação e adesão entre uma célula e outra, tá? Nós estudamos ontem sobre a membrana plasmática, né? Essa membrana plasmática de uma célula vai estar aderida à membrana plasmática de outra célula por alguns fatores. Um deles é o ácido hialurônico produzido aqui no nosso complexo de Golgi, né? Que é como se fosse uma cola de adesão entre uma célula e outra, tá bom? Outra coisa importante, gente, que o complexo de Golgi ele faz, na verdade, a célula espermátide, que é a célula formadora do espermatozoide, essa célula ela vai passar por transformações. Aqui do lado estão as transformações que essa célula passa. Olha só, esse retículo endoplasmático e esse complexo de Golgi, eles vão, na verdade, aqui começar a fazer uma fusão, né? E nessa fusão vai haver a formação aqui, ó, do acrossoma, tá? Nós estamos falando, né, que o retículo endoplasmático ele produz enzimas. Essas enzimas são enviadas para o complexo de Golgi. Essas enzimas, existem muitas enzimas digestivas, tá bom? E chegando aqui nesse ponto da célula espermátide em transformação, vai haver uma fusão. Esse acrossoma aqui ele é rico em enzimas e muito importante para a fecundação. Por quê? Porque esse espermatozoide ele vai migrar, né? Temos aí esse flagelo, né? Nós estudamos que os microtúbulos, que o citoesqueleto e os centríolos são importantes para a formação de flagelos, que esses flagelos vão fazer a movimentação desse espermatozoide. Mas quando esse espermatozoide ele chegar lá no óvulo, ele vai encontrar uma barreira, porque o óvulo ele vai permitir uma fecundação seletiva. E nessa barreira, essa barreira vai precisar ser rompida. O que é que rompe essa barreira? Essa parte aqui, ó, do espermatozoide, chamada de acrossoma, formada por quê? Pelo retículo endoplasmático e pelo complexo de Golgi. Esse acrossoma é rico em enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas vão ser liberadas na barreira do óvulo. Essa barreira vai ser rompida e esse espermatozoide ele vai entrar lá no óvulo. Tudo bem? Continuando aqui, ó, nós vamos falar dos nossos lisossomos. Os lisossomos são vesículas. Esses lisossomos, que são vesículas, eles vão sair lá do complexo de Golgi, né? Porque o complexo de Golgi ele emite vesículas, tá bom? Cheias de enzimas. O retículo endoplasmático também faz isso, tá? Mas essas organelas aqui chamadas de lisossomo, elas também são organelas membranosas, tá bom? Retículo endoplasmático é membranoso, o complexo de Golgi é membranoso, lisossomo é membranoso, ribossomo não é membranoso, tá? Centríolos não é membranoso. Mas voltando aqui para os nossos lisossomos, eles são organelas responsáveis pela digestão intracelular, tá bom?
Lembra lá quando eu falei da endocitose, que a bactéria chega lá, a célula fagocita, e dentro da célula, esses lisossomos aqui, ó, eles vão pegar essa vesícula que foi formada pela fagocitose, né? Ela vai se fundir, a vesícula formada pela fagocitose vai liberar dentro do fagossomo essas enzimas aqui do lisossomo, né? Essas enzimas aqui, ó, elas vão destruir, né, aquele produto que no caso aqui nós estamos falando é a bactéria, né? Aqui dentro possui enzimas, pessoal. Essas enzimas elas são chamadas de hidrolases. E essas enzimas aqui, ó, as hidrolases, é um tipo de água, tá? As hidrolases, elas são aquosas. E essas enzimas chamadas de hidrolases, elas têm um pH aproximadamente de 5, ou seja, um pH ácido, tá? Abaixo de 7 é ácido, tá? Lembra que eu disse para vocês que seria interessante o conceito de pH? Nós vamos usar conceito de pH várias vezes, tá bom? Mas as hidrolases, elas têm um pH aproximadamente de 5, tá? E elas promovem, pessoal, hidrólise. Vamos lá. O que seria, professor, hidrólise? Olha só. Hidro é água, tá? Hidro, água. Lise, quebra, tá? Então, ela vai fazer uma quebra de substâncias, um catabolismo de substâncias por intermédio da água, que tem um pH aproximadamente de 5 aqui, nesse caso, tá bom? E para que mais que esse lisossomo ele vai ser importante, pessoal? Ele vai participar da remoção de organelas velhas. A célula precisa renovar suas organelas, tá? Existem organelas que têm o poder de autorreplicação. E quando essas organelas ficam velhas, que não estão mais utilitárias, né? Elas não conseguem mais ser úteis para a célula, esses lisossomos aqui, eles vão pegar e vão englobar essas organelas, vão destruir essas organelas através das suas enzimas hidrolases, né? Vai aproveitar aquilo que de matéria dos restos dessas organelas decompostas por essa hidrolase, vão aproveitar para fazer outras coisas, outros produtos, né? E vai degradar então essas organelas velhas que estão desgastadas por um processo chamado de autofagia, tá bom? Então, quando eu falo que organelas velhas foram englobadas por lisossomos que promoveram a hidrólise dessas organelas velhas, eu estou falando de um processo chamado de autofagia, tá bom? Vamos passar aqui. Nós temos, pessoal, outras vesículas que são chamadas de peroxissomos. E esses peroxissomos, pessoal, eles têm enzimas dentro dele também. Tanto os lisossomos como os peroxissomos têm enzimas. Enquanto que aqui, ó, nos lisossomos nós temos as enzimas hidrolases, aqui nos peroxissomos nós vamos encontrar uma enzima muito comum chamada de catalase, tá bom? E para que serve essas enzimas? Na verdade, essas enzimas, pessoal, elas vão fazer com que o oxigênio, ele reaja com as moléculas orgânicas, vão reagir com as moléculas orgânicas, né? A glicose, por exemplo, e vão formar água oxigenada, peróxido de hidrogênio, H2O2, tá bom? Lá no processo de respiração celular, o oxigênio vai se unir com a glicose, C6H12O6, para formar energia, mas na formação dessa energia vai haver subprodutos, né? Esses subprodutos, né? Um deles vai ser o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. E aí o que vai acontecer? Porque lá na reação nós encontramos que C6H12O6 mais O2 é igual a CO2 mais água. Mas aqui nós estamos falando que é a formação, pessoal, de peróxido de hidrogênio.
E como é que isso é convertido em água? Existe outra enzima, pessoal, que chama-se catálise, e essa enzima chamada de catalase, ela vai decompor essa água oxigenada aqui, ó. Ela vai decompor essa água oxigenada em água e oxigênio, tá bom? Para que isso é importante, pessoal? A decomposição dessa água oxigenada em água e oxigênio. Porque isso vai oxidar as moléculas tóxicas, tá bom? Vai haver uma transformação das moléculas tóxicas em moléculas menos tóxicas para que o corpo não se intoxique. Então, por exemplo, você foi em algum lugar e nesse lugar você acabou se intoxicando. Quem é que vai participar da desintoxicação do seu corpo? Os peroxissomos. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte maneira. As enzimas, né, as catalases, elas vão pegar essa água oxigenada que está sendo produzida pela célula, vai decompor em água e oxigênio. Essa água e oxigênio, ele vai oxidar as moléculas tóxicas, fazendo com que elas se transformem em moléculas menos agressivas para o nosso corpo, tá bom? Então, estamos falando aqui dos peroxissomos. Eu quero só fazer uma observação, pessoal, em lisossomos. Quero fazer uma observação aqui em lisossomos, que nas moléculas lá aliás, nas células do nosso fígado, o fígado ele metaboliza muitas drogas, e dentre as drogas podemos citar o álcool. O que vai acontecer é que muitas drogas vão fazer com que esses lisossomos eles se rompam. Só que se os lisossomos se romperem, dentro desses lisossomos existem essas enzimas, que são enzimas digestivas de pH ácido. Ora, se os lisossomos se rompem lá no fígado, nós estamos falando dos hepatócitos, que são células do fígado. Se esses lisossomos se rompem no fígado, dentro dos hepatócitos, o que vai acontecer com o hepatócito? Esse hepatócito ele vai ser digerido, tá? E é aí que nós começamos um processo de formação de fibrose do nosso fígado, né? Que vai levar, consequentemente, a uma cirrose, posteriormente a um câncer, tá bom? Então, só recapitulando, algumas drogas vão fazer com que haja rompimento desses lisossomos lá nos hepatócitos, que são células do fígado. Esse rompimento vai promover a lise celular, ou seja, essa célula vai ser digerida, né? Vai acontecer ali uma fibrose local. Essa fibrose vai dar origem à cirrose e posteriormente a um câncer, tá bom? Mas ainda falando da questão das drogas, quem faz com que esse processo seja retardado, pessoal, são os nossos peroxissomos, porque eles estão responsáveis pela desintoxicação do nosso corpo, tá bom? Eles estão responsáveis por pegar moléculas tóxicas e transformar essas moléculas tóxicas em moléculas menos tóxicas. Falando agora sobre mitocôndria, pessoal, falando aqui sobre as mitocôndrias, que é uma das principais organelas celulares, essa mitocôndria ela vai ser muito importante no metabolismo celular, tá bom? Porque ela vai participar da reação chamada de respiração celular, que é a união do oxigênio com a glicose para a formação de trifosfato de adenosina, que é a energia, tá? Então, a energia do nosso corpo, a maior parte da energia é formada aqui na mitocôndria por um processo chamado de respiração celular. Inclusive, sobre esse processo, eu estarei colocando aqui alguns links de vídeos que eu selecionei para que vocês estejam entendendo o processo de formação de energia no citosol e na mitocôndria. Já que estamos falando de organelas e de citosol, eu vou deixar esses vídeos para que vocês, né, possam assistir, tá ok? Essas organelas, pessoal, chamadas de mitocôndria,
elas vão estar em maior concentração, mais presentes principalmente em células que têm demanda de muita energia. Por exemplo, as células do músculo, as células musculares, elas são células que têm uma demanda energética muito alta e por isso elas necessitam de muitas mitocôndrias, tá bom? Só fazendo uma associação aqui, trazendo um pouco para a realidade de patologias, a glicose, pessoal, ela precisa ser degradada, né, para formar ATP, que é a nossa moeda energética. Tem muitas pessoas que têm problemas com a glicose, isso originando o diabetes, tá? E aí, pessoal, quando se tratando da patologia diabetes e associando ela com organela mitocôndria, nós podemos aqui afirmar categoricamente que se a pessoa faz muito exercício físico, a célula ela vai precisar sintetizar mitocôndria. Sintetizando mais mitocôndria significa quebra de moléculas de glicose, né? Molécula esta que é um problema para pessoas portadoras de diabetes. Então, ora, se eu faço exercício físico regularmente, eu vou ter mais mitocôndria, consequentemente eu vou reduzir os índices glicêmicos e, consequentemente, eu vou ter uma melhora do quadro em pessoas portadoras de diabetes, tá bom? Mas falando da mitocôndria ainda, elas são organelas responsáveis pela respiração celular, né? Elas têm forma de grãos ou bastonetes, aqui está em forma de bastonetes, tá? Elas possuem uma membrana externa, aqui ó, aqui está a membrana externa, tá? E elas possuem uma membrana interna, aqui está a membrana interna. É muito importante, pessoal, nós entendermos sobre essa dupla camadas de membrana aqui da mitocôndria. Por quê? Porque existem processos realizados aí no metabolismo, que é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que vão acontecer aqui no espaço intermembrana e outras que vão acontecer aqui na matriz da membrana, aliás, da mitocôndria, tá? O ciclo de Krebs acontece em uma parte aqui da mitocôndria e a fosforilação oxidativa ele vai acontecer em outra parte, tá? Ciclo de Krebs na matriz e fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória vai acontecer aqui no espaço intermembrana, tá? Aqui no espaço intermembrana, ó, entre essa membrana interna e essa membrana externa é que vai acontecer a fosforilação oxidativa, tá? Então a mitocôndria possui membrana externa, possui membrana interna, que vai ser muito importante para que esses processos metabólicos de ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa aconteçam, tá? As mitocôndrias, elas têm enzimas, tá? E elas também produzem proteínas, elas têm ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico, DNA e RNA, próprio delas, tá? E isso permite, pessoal, que elas se autorrepliquem também de acordo com a necessidade do nosso corpo, das nossas células, tá bom? Então, as mitocôndrias têm capacidade de autorreplicação também, tá? Quando eu perguntar, por exemplo, em alguma atividade, quais organelas têm o poder de autorreplicação, uma delas é a mitocôndria, outra é o centríolos, que nós já falamos, né? Então, vocês já vão associando. Suas dobras, pessoal, são chamadas de cristas mitocondriais e seu interior possui uma solução gelatinosa semelhante ao citosol. Por quê? Porque essa solução gelatinosa ela vai ser importante para que haja as reações bioquímicas aqui no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, tá bom? É interessante aqui vocês notarem o que o texto colocou aqui, ó, que essas dobras aqui, ó,
Essas dobras, elas são chamadas, pessoal, de cristas mitocondriais, tá bom? Então aqui, ó, nós temos DNA, nós temos aqui RNA, nós temos enzimas, tá? Nós temos aqui ribossomos, tá bom? Existe uma teoria, que é a teoria da endossimbiose, sobre a mitocôndria. Eu não estarei comentando sobre ela, até porque eu não acredito 100% nisso, pois eu acredito na teoria do criacionismo, tá? Eu não sou contra as pessoas não tenho nada contra as pessoas que não acreditam nessa teoria, mas eu acredito na teoria do criacionismo e por isso eu discordo da teoria da endossimbiose e por isso não estarei comentando sobre ela. Para quem quiser ver, né, a teoria da endossimbiose, é só procurar, tá bom? A nível de pesquisa, de comparação das teorias, né? Eu creio que isso é até importante, comparar as teorias para ver qual é que tem mais lógica, tá? Mas eu não acredito na teoria da endossimbiose, tá bom? Então, o que temos para considerar sobre a mitocôndria são esses processos, né? E suas partes. E nós ficamos por aqui, tá? Na próxima aula, nós estaremos dando prosseguimento aí, né? As nossas organelas. Nós já falamos boa parte das organelas celulares aí, tá bom? Nós estaremos provavelmente na próxima aula entrando no núcleo, né? O estudo do núcleo das células, tá bom? Aí nós vamos estudar sobre o núcleo e o que acontece no núcleo celular e qual é a morfofisiologia do núcleo celular.